Fluminense. E fui até aos 34 anos. Quem foram os teus treinadores? Só o Bernardo. Sempre o Bernardinho. Sempre o Bernardinho. Todas as minhas... Tudo que eu fiz na seleção, eu fiz com o Bernardo. Então eu fui auxiliar dele em 2016. E quando a transição para treinador também foi o Bernardo? Parei de jogar em 2012. Eu liguei para ele, a gente tinha eu falei, cara, vou parar de jogar. O que você vai fazer? Eu me convidaram para ser técnico. Legal, você tem que se preparar, estudar, tal, porque não é fácil. Qual categoria que você vai pegar? Eu falei assim, pré-mirim. Ele riu. Porque é muito difícil. Outra coisinha, eu tava com a velocidade do jogo adulto na cabeça ainda. Então eu dava treino com as meninas novinhas, igual um louco. Aí o rapaz falou assim, mas eu não tô te entendendo. Eu falei, calma, aí você tem que aprender tudo de novo. Aí fiquei 5 anos. 5 anos? Não, eu parei em 2011, 2 anos depois eu voltei com ele. Aí eu falei, Bernardo, eu queria estagiar aí com você, passar um tempo. Ele falou, não, pode vir. Só que é o seguinte, ele falou assim, nós somos amigos, nós vencemos um monte de coisa na seleção. Você vai chegar aqui para trabalhar. Aqui não importa se você é meu amigo, aqui você tem que trabalhar, você tem que produzir. Você não vai ter regalia. Aí eu fui para ficar uma semana, acompanhei eles uma boa semana em 2012 em Brasília. Uma semana eu fiquei lá. Aí ele ficava me observando a interação com o grupo, como é que era, se eu era preguiçoso, se eu ia ficar na sombra. Mas tu já conhecia ele? Já conhecia. Aí em 2013 ele me convoca. Ele fez a convocação, até a comissão técnica também fez a convocação, para alunos auxiliares. Todo mundo fala, pô, acabou de ser técnico, como é que vai para a seleção brasileira? É mais um nepotismo, aquela coisa toda, é amigo do treinador. Aí eu fiz a Liga Mundial com ele inteira. E aí eu tinha que voltar pro Milan. Eu falei, Bernardo, agora não posso. Não, beleza, ano que vem você volta, ficou ano inteiro. Aí em 2014 eu voltei. Aí em 2015, aí eu fui voltando. Aí eu comecei a cumprir o calendário inteiro, até 2016, quando ele saiu. Ele saiu, aí eu fui para as categorias de base. Aí eu fui ser assistente técnico das categorias de base com o Giovanni, que foi meu companheiro de seleção. E fui até 2021. Aí, e na tua trajetória, tu tá pensando em chegar no posto de treinador, então, ou que tu foste de jogador? Isso é uma outra coisa que eu já não estou aspirando mais, não. Só tá trabalhando. Não, eu trabalho. Mas desculpa, eu não entendi. Tu não és treinador hoje? Sou treinador. Sim, não, mas eu pedi para ele aí eu fui seleção brasileira. Seleção como jogador. E aí, por que eu não estou aspirando mais isso? Pela mesma coisa. Perfil, aí eles acham, mas eu pretendo ser treinador de uma seleção fora do Brasil. Tu acha que é mais fácil começar Eu acho que é lá? mais fácil começar lá. Mas dentro do que tu está vivendo hoje, o futebol hoje, nós falamos bastante de futebol. Hoje a gente enfrenta o problema que não tem mais times para jogar domingos, campeonatos municipais e regionais. Tem times, mas não era o mesmo volume, quantidade de times que tinha anteriormente em Lajeado. Acontece isso também, um desinteresse da geração nova de não querer praticar o esporte, de jogar menos, ou talvez a cidade, a escola que não incentiva, a escola de estudo. Daí tu vai para uma escolinha de, como tem escolinha de futebol, tem escolinha de vôlei. Né? E o vôlei aqui em Lajeado não é tão praticado. A nossa referência é Estrela, é um dos locais do Rio Grande do Sul que nós temos e tem poucos. Muito pouco. Aqui é jogar futebol de salão e futebol de campo. Tem, mas que nem a Helena falou. Tanto é que a filha do Mexe, que tem um restaurante que delícia, a filha dele jogava, acho que no Bradesco. E ela acho que tem 16 ou 17, ela até acho que estava para ir para a seleção. Ai, como é que é o nome dela? Alana. Acho que ela foi para os Estados Unidos. Acho que ela foi para está nos fora. Estados Unidos. Eu conheci essa Eu, garota. inclusive, estava escutando alguma coisa hoje que Estrela estou meio chateado com falta de infelizmente, porque o Martin Luther é a referência. E tem poucas, aqui no Rio Grande do Sul, tem poucos que praticam, que investem, e deu um desentendimento ali hoje. É pertinente a questão de Base? Interesse. A base no início que tu começaste a jogar, que saiu do futebol, que hoje tu poderia também
labutar no futebol, né? Mas a base do vôlei também tem que ter interesse ou não? Tem um desinteresse muito Tem, grande. tá enfraquecida, você acha que está Eu enfraquecida? acho que o esporte está se tornando caro. Sim. E as escolas também, elas não têm mais a parte da educação física, era uma parte que movia você. Sim. Né? Hoje em dia o aluno ele faz educação física, ele já não se reprova mais. Antigamente se reprovava na educação física por falta, frequência, aprender. Você tinha o professor, na minha época, acho que de todos nós aqui, você tinha que ter pelo menos um certo talento para alguma coisa. Né? E demonstrar interesse, mais, né? hoje não tem mais Hoje isso. não tem. Então, assim, o apoio que tem que ter a escola com a educação física, a educação física com as escolinhas e a prefeitura, vamos colocar no caso a prefeitura, o governo, que é promover esses campeonatos municipais, campeonatos escolares, tanto municipais, estaduais, até brasileiros, não existe mais. Tu chegou a jogar interséries, que nós aqui jogávamos futebol salão. A intersérie E era vôlei. dentro da escola, né? Tu jogava, tinha a turma que ficava campeão, primeiro, segundo, terceiro ano, e depois tu jogava o intercolegial, o campeão de cada escola existe jogava mais. Não contra as existe outras mais. escolas. Não existe mais. Chegou a jogar isso. Né? Isso era hoje não existe, Não não existe. tem mais nem Não existe. interséries. É, Nós eu- chamávamos de interséries. Aham, era. Mas aí o COB voltou uns 4 anos, 5 anos atrás, ele voltou com os Jogos da Juventude. Isso. Que era mais ou menos nesse formato. Então você jogava pela escola, a escola jogava Aqui no o brasileiro. SEAT e o Martin Isso. Luther participam. Participar. Eu conheci o Martin Luther em Manaus, que eu fui como embaixador uma época, o COB convidava os atletas para ser embaixadores. Eu fui a Manaus, fui a Belém também, uns 2 anos seguidos, e o Martin Luther estava. Eles ganhavam aqui na região do sul. Sim. O Lucão. O Lucão já estava na seleção. Mas o já. Lucão, Eu acho o que Lucão saiu do Martin Luther. O Lucão ele jogou em Estrela, depois ele jogou lá na Ubra. Aí dali ele foi para a seleção brasileira. Mas começou aqui, né? Na cidadezinha aqui do lado, você deve conhecer, né? Eu esqueci o nome da Colinas, cidade. né? Aqui do ladinho, a cidadezinha lindinha. E aí esse apoio já não existe mais. Não, né? Não. Agora existe um brasileiro também, tem até um de escolar, mas é pouco publicado, divulgado. Existe O São Paulo joga muito. São Paulo, Rio e Brasília eu sei que tem. E aí agora eu não vou te dar assim com precisão se tá. Existe até 2 palavras, eu acho que resumem isso, né, Anderson? É apoio por parte do governo, da política, e também interesse da própria pessoa querer praticar esporte, né? Porque hoje, as novas gerações hoje não Tem preferem muitas jogar outras coisas para fazer. Na nossa época não tinha muito o que fazer, né? Ou a gente Não jogava tinha bola. telefone, gente. É, Não tinha telefone, não não tinha telefone. o videogame. Nada. Você tinha que jogar bola na rua. Hoje pracinha. você atua onde? Hoje eu trabalho em São Paulo, no SED de São Paulo. Eu estou na categoria masculina. Eu comecei no vôlei feminino, em clube, e na seleção com masculino. Sempre fui seleção masculina. Eu trabalhava nos 2 naipes. Aí eu saí do feminino em 2021, janeiro de 2021. Fui pro masculino, fiquei 3 meses, saí, fui para casa e voltei em 22. Ou não, ao contrário, saí em 20 e voltei em 21. Aí é a minha 3ª temporada no masculino. Aí agora a gente saiu de São Paulo e a gente se mudou para Bauru, porque o SESI construiu um ginásio em Bauru, e já existiu o time feminino em Bauru. E aí o masculino foi por cá. Aí não tem, explicar bem para o público que construiu um ginásio assim, não posso ter um time dessa grandeza em São Paulo e o ginásio lá para. Sim. Então, mais nisso aí. Eu estou nessa área agora, no voleibol masculino, e já feliz pra caramba. O pessoal da rodada que nós já estamos abusando de Aham. Era Passamos 15 já 10 minutos, mas do eu nosso disse. programa. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Anderson, que no futebol hoje parece que não tem mais treinador brasileiro, né? Tá chovendo
treinadores de Português. fora, portugueses, argentinos e etc. né? E eu vi você comentar antes que pretende começar a sua vida de treinador mesmo, de seleção ou coisa maior, fora do Brasil. Por quê? Porque isso é uma coisa que eu tenho para mim que é uma coisa cultural. O brasileiro, às vezes, ele é o povo mais receptivo e acolhedor que existe. Mas a cultura dele de produzir pessoas para esse tipo de cargo, de treinadores, de gestores, é muito pequeno. É muito fechado, muito restrito. Então você vê que é a dança das cadeiras. Sai o treinador daqui, ele vai para ali. O treinador que é formado, que tem sucesso, ele nunca fica desempregado. Aí você vê alguns treinadores menores, né, que tem uma chance E de... quase não esquentam cadeira, né? A primeira visibilidade dele vai para fora. Isso no futebol é bem grande. E depois ele volta. Aí ele volta e ele entra na dança das cadeiras. Né? Porque os velhos, eles não param. Até uns 4 anos atrás, o Joel Santana era treinador. Agora repatriado. Luxemburgo, o delegado, como é que é o nome do delegado? Que foi técnico do Atlético Paranaense, foi técnico do Vasco. O Antônio Lopes. Hoje em dia ele é um senhor, quase 80 anos. Filipão. Está no time agora, o Atlético Mineiro. Então você vê que as danças das cadeiras. Então eu vejo que o voleibol também é a mesma coisa. Então o futebol tem essa filosofia, o voleibol continua a mesma coisa. Os velhos, os antigos, ele não fabrica treinadores, não tem excelência. O que eles fazem? Eles vão eu posso ir, mas tem um assistente, ele é bom. Aí você vai tirar o seu caminhão. Eu não vou não, então eu não posso ir. Ele não indica ninguém, ele não faz nada. Aí quem vai? Aí chega o italiano, chegou a argentino. Mas o que acontece hoje assim, ó, para tu formar hoje um arquiteto, um engenheiro, tu estuda. Né? Tu além de jogar, tu também precisa te dedicar ao quê? A estudar. Se preparar. Tem que se preparar para ser um treinador, para ser um profissional da área. Né? E hoje, praticamente, assim, a gente vai contar com bons profissionais como treinador, como arquiteto, como engenheiro, são pessoas qualificadas, que não é só um treinador, hoje, que também não tem qualificação suficiente. Hoje tem várias profissões no segmento hoje de mercado, em que as pessoas se formam, porque o pai também é médico, porque o pai é arquiteto, então eles vêm numa sequência. Né? E que nem tu falou, tu treinou junto com o Bernardinho. Né? Não, então pega que é bom. Né? Então, Você herda essa herança dele, você herda esse nome, mas ao mesmo tempo você fica restrito a esse mercado. porque tu vai ter que provar, que tu é bom também. Isso, mas quando você se torna um treinador, você passou por várias etapas. Você se estudou, você se formou, você fez cursos de treinador. Hoje em dia todo mundo fala assim, o jogador de futebol, eu vou parar de jogar, eu vou ser um belo jogador de futebol. A FIFA entendeu, a CBF entendeu que precisa ter cursos de treinadores. Era aquele Simões, René Simões, que é o que dá o curso. Um belo gestor. Então eu tenho alguns amigos do futebol, por exemplo, Mancini, o próprio Dida, né? Todos eles fizeram o curso da federação. Onde está o Dida? Me diz pra nós aí, tu sabes? Me falaram que ele estava aqui no Inter. Mas será que como auxiliar o treinador de Mas será que é o perfil dele? Anderson, Gauchinho. Nós já abusamos. Quando o entrevistado tem história, é a coisa mais fácil do mundo trabalhar. Quer contar a história pra nós? Obrigado a vocês pelo convite mais uma vez, sem problema algum. Que agora tu vai experimentar aquela carne gaúcha, teu sogro Tá, e tá qual é assando que é a carne? Costela? Esse é o cara certo. Eu pedi, né? Eu pedi só de sugestão. Escolher você não arrisca. Jamais, não escolho nunca mais. É só dentro da sugestão. Um grande prazer dividir aqui. Gente, obrigado mesmo. Nós vamos liberar ele para ir lá por perto da churrasqueira, que é o melhor lugar. Eu vou jogar uma canastra. Eu tenho ganhado meu sogro e depois eu vou tirar sarro. Canastra também? Nossa. Depois a resenha continua e daqui um pouquinho voltamos para a segunda parte aqui. Obrigado.